de amor. Bom dia aos irmãos aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, deste horário. Teremos outra reunião pública hoje às 5 da tarde. Agora de manhã teremos o nosso companheiro Mateus, que vai nos falar do Livro dos Espíritos. Durante o passe, a nossa Rosana vai nos falar do Evangelho. Neste horário, nós temos a nossa obra social Antônio de Aquino, funcionando lá no andar de cima. Todos chegam, tomam café da manhã, depois todos são evangelizados, todos divididos em grupos, desde o berçário até a idade adulta. Por isso que nós recomendamos, quem tiver suas crianças em casa, tragam para a evangelização. O trabalho da evangelização é um auxiliar poderoso na nossa educação com as nossas crianças, com os nossos jovens. É um momento em que eles ouvem questões muito saudáveis com relação à sua conduta. Então, é muito importante que a gente traga as nossas crianças, nossos jovens, porque nós, como adultos, precisamos. Imagina quem está começando a sua vida, né? Para esse atendimento deles, nós precisamos do café da manhã, do almoço, da cesta básica, que alguns levam, dentro das suas necessidades. Então, nós pedimos sempre a contribuição de quem puder colaborar com material de limpeza, material de higiene íntima, quem puder colaborar com mantimentos, que nós estamos sempre precisando muito dessa colaboração de todos. Temos também na quarta-feira as nossas reuniões públicas, às 10 da manhã, 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira com o trabalho da cura. Então, nós sempre lembramos que quem achar que está necessitando do passe de cura, que, por favor, no final da reunião permaneça no mesmo lugar, para que um médium da casa possa conversar e ver da necessidade do passe de cura. Lembrando sempre que quanto mais viermos à casa, é melhor para nós. Temos trabalhos aqui a semana toda. Temos cursos aqui a semana toda, em vários horários. Então, é só a gente perceber da nossa possibilidade, de acordo com o seu horário de trabalho, remunerado, de acordo com a sua vida particular, que dia e que horário tem disponível para vir à casa espírita. Muitas vezes a gente percebe que vindo aqui algumas vezes na semana, a gente vai melhorando das nossas dificuldades, das nossas ansiedades, das nossas emoções, às vezes a flor da pele. Porque chegando aqui, a gente faz a nossa oração, a gente estuda. Quando o trabalho está num ambiente muito acessível, de muita amizade, de muito carinho. A nossa casa é uma casa de amor, então os espíritos estão aqui trabalhando sempre, incessantemente. Então, muitas vezes a gente chega aqui e com uma dorzinha, com um mal-estar, e a gente melhora. Ainda hoje uma companheira disse para mim, eu cheguei aqui hoje e já melhorei da minha dor de cabeça. E ela tinha acabado de chegar. Porque eles veem que a gente vem por amor ao trabalho. Então, os espíritos nos ajudam e vamos aproveitar essa ajuda que eles nos dão sempre, né? Nós temos também, para fazermos os nossos cursos, nós temos os livros que são necessários para o curso. Temos ali a nossa livraria com preços acessíveis. Quem não puder pagar de uma vez, paga de 2, 3 vezes. É só conversar ali com a Cristina, que ela quebra o nosso galho. Então, que a gente compre os livros que a gente vai usar durante o curso. E tem tantos outros livros, né? A doutrina espírita é bom por isso. Nós temos livros, a gente se orienta por livros. E isso é muito importante para nós. Dá uma autoridade maior à doutrina espírita do que somente a gente ouvir a palavra de alguém, né? Nós temos livros que são ditados por espíritos superiores a nós. Sem dúvida que isso é muito importante para nós.
E temos também agora ali o nosso bazar, que por enquanto está pequeno, mas nós já estamos providenciando uma outra arara, que é aquele negócio que a gente pendura as roupinhas, que se chama arara, não sei porquê, mas nós estamos precisando, porque já aquela ali já está cheia. Tem coisas boas ali, tem peças novas. Eu estava até de olho numa bolsa ali que está muito boa. Então, quando acabar a reunião, a gente dá uma passadinha ali na livraria para dar uma olhadinha ali no nosso brechique, que nós estamos chamando. Bom, nossa leitura hoje, para iniciar, é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, que durante o passe vai ser analisada pela nossa companheira Rosana. É o capítulo 27, no item 9, em que o nosso mestre Allan Kardec vai nos falar. A ação da prece. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para os outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, no nosso SEAP, na nossa casa de amor, agradecendo sempre por ter nos intuído estarmos aqui, iniciarmos também o nosso dia, pedindo sempre, Senhor, que nos ampare, que nos proteja, que fortaleça a nossa vontade de estudar a doutrina espírita, porque ela nos fortalece, ela nos acalma, nos equilibra, nos orienta. Por isso nós precisamos muito, Senhor, desse estudo. Precisamos muito, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia. Permite, Jesus, que os bons espíritos que trabalham aqui incansavelmente, o nosso querido altivo, o nosso mestre Allan Kardec, Antônio de Aquino, toda essa coluna de espíritos amorosos que aqui trabalham, que possam estar junto de nós nesta manhã, nos intuindo para que possamos tirar bastante proveito do estudo que for aqui realizado, tanto nós aqui no salão, como também todos que estão lá no andar de cima, estudando o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Passa a Tua mão generosa sobre a nossa cabeça, para que possamos aliviar os nossos pensamentos e melhorar cada vez mais os nossos sentimentos, para nos aproximarmos de Ti. Então, Jesus, é em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso companheiro Mateus vai nos falar do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 7, das questões 344 e diante. Eu vou ler a 344. O título é União da Alma e do Corpo. E na 344, Kardec pergunta assim: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus.
Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom dia a todos. Começo agradecendo a casa a oportunidade de estar aqui com vocês na manhã de hoje. Deixo meu abraço fraterno individual a cada um de vocês. E, como de hábito, eu vou ler a questão e a gente vai esmiuçar, que é para a gente poder aproveitar bem o conteúdo do que é trazido nas questões. A nossa irmã já fez a leitura da questão 344, então importa a gente já começar comentando o seguinte: esse processo de união do espírito com o corpo físico, de fato, se inicia na concepção. No momento em que há essa fecundação, essa ligação, ela já se inicia. Não são raras as obras subsidiárias que vieram na esteira das obras básicas nos trazer mais elementos, mais detalhes com relação a esse processo encarnatório. E o que nós observamos, até mesmo pela lavra mediúnica do Emmanuel, do próprio André Luiz, o que nós observamos é o quê? O espírito ele precisa de todo o precioso tempo para fazer essa ligação com o corpo físico. O Emmanuel ele chega a nos relatar que há um processo de passagem de informações desse passado espiritual que nós temos para o subconsciente do corpo físico, que é feito nesse processo entre a fecundação, a concepção e o nascimento com vida. E é um processo intensíssimo, porque o espírito ele precisa, nesse momento, se organizar até mesmo para que as lembranças do passado fiquem adormecidas no subconsciente. Ele possa promover a constituição de uma personalidade humana. Eu acho até interessante a gente abordar essa questão, que geralmente a gente não tem tanta oportunidade de ressaltar, mas nós observamos que o próprio Eurípides Barçanufo trabalha muito com essa ideia de que nós aqui encarnados somos uma personalidade humana que possui características delimitadas ao cumprimento do nosso planejamento encarnatório. Porque todos nós, invariavelmente, possuímos um planejamento, um foco do que precisamos desenvolver na encarnação. Porque senão, assim, se a gente já tem um planejamento e ainda assim é tão difusa as possibilidades que nós criamos dentro de uma única encarnação, às vezes a gente desfoca tanto. Imagina se a gente tivesse uma liberdade plena, sem um planejamento ali, até mesmo com fatos que são destinados a acontecer, como observamos no próprio Livro dos Espíritos, o tratamento da fatalidade em atos da vida comum. Imagina se não fosse assim. Nós teríamos, certamente, uma dificuldade ainda maior de alcançar um progresso espiritual. E o espírito, então, ele precisa criar essa personalidade justamente nesse momento entre a concepção e o nascimento com vida. É necessário esse processo de uma forma intensa para que ele possa alcançar essas possibilidades. Porque, do contrário, o que nós observaríamos é, ou o espírito teria ainda mais uma redução de capacidades e potenciais da alma sendo manifestadas no corpo físico, ou até mesmo, talvez, não teria essa possibilidade de ocorrer. Então, a providência divina possui uma sabedoria tão grande que prepara esse momento junto dos espíritos trabalhadores do bem que auxiliam nesses processos encarnatórios. E aí eu deixo de exemplo a própria encarnação do Sigismundo, que tem lá no livro Missionários da Luz, que é uma história muito famosa, então por isso que eu deixo de exemplo. Para quem não leu, eu acredito que todos tenham lido, mas para quem não leu, procurem estudar, porque é bem interessante nós observarmos que até mesmo o espermatozoide é escolhido de acordo com as necessidades daquele corpo físico a se constituir. É claro que um acompanhamento maior de trabalho das encarnações se dá para aquelas encarnações que são mais equilibradas, aquelas concepções que são mais equilibradas. As concepções que são mais desequilibradas, nós sabemos que eles têm uma dificuldade de trabalho enorme.
Porque às vezes o próprio pai, a própria mãe, ou a mãe, ou até mesmo os espíritos que envolvem e pululam em torno daquela criatura que está gerando a vida no ventre, fazem com que o trabalho dos nossos irmãos, trabalhadores do bem, não consiga alcançar um efeito tão eficaz como poderia ser se soubessem guardar as próprias lições evangélicas, o próprio equilíbrio espiritual. Que a gente sabe que tudo tem um ideal e o que a gente consegue aplicar, e nem sempre o que a gente consegue aplicar chega-se a esse ideal. Então, prossegue aqui na questão 345, Kardec perguntando assim: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante o primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo designado? Resposta: a união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Porém, como os laços que a ele o prendem são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, porém, a criança não sobrevive. Então, no momento da concepção até o nascimento com a vida, a gente pode dizer que tem uma ligação definitiva no sentido de que aquele corpo está destinado para aquele espírito usar como veículo de manifestação. Então, não existe possibilidade da gente fazer troca. A partir do momento em que foi organizada a encarnação naquele corpo, com aquela mãe, você não vai chegar e vai pedir uma substituição para outro espírito tomar o seu lugar naquela encarnação. Isso não vai acontecer. E que bom, porque isso denota para a gente que as encarnações têm uma especificidade de acordo com a nossa individualidade. É por isso que a gente observa aquelas frases que ficam famosas na doutrina, mas aquela frase que o Chico diz, de que nós temos o corpo necessário para a encarnação, convivemos com as pessoas necessárias para desenvolver as nossas tarefas, e a gente cria um signo com relação a isso, vira uma frase batida e a gente para de compreender o real sentido. O que está querendo ser dito é isso. Até o corpo físico vai ser tão específico quanto a sua individualidade, a ponto de outro não poder substituir. Que a ideia da concepção daquele corpo físico foi voltada à sua própria individualidade. Então, nesse aspecto, há uma ligação definitiva. Você não tem como virar e falar assim, olha, não quero mais esse corpo não, mas aqui, ó, meu amigo quer um corpo, ele está doido para encarnar, bota ele no lugar. Não, não é assim que funciona. Porém, os laços nesse estado de concepção até o nascimento com a vida são fracos. E eles podem se romper até mesmo pelo livre-arbítrio do espírito. Porque a gente vai observar mais aqui à frente, mas eu já vou adiantar porque são temas intercalados, eu vou precisar expor já isso. O espírito, quando ele entra no processo encarnatório, chega uma determinada fase de ligação em que ele passa por um estágio de... Dá-se o nome de perturbação, mas é diferente do estado de perturbação quando desencarna, tá? Eles têm uma certa semelhança, mas são coisas distintas. Falando isso que é para a gente não confundir com o estágio de perturbação do desencarne. Mas ele entra num estado, uma espécie de estado de confusão, para que comece a assentar nele a dormência dos fatos precedentes de suas encarnações anteriores. Aquilo precisa adormecer, ficar em estado latente, porque ele vai precisar constituir a personalidade humana, que é diferente da identidade espiritual dele. Por isso que eu falei antes da questão de Eurípides, para a gente compreender. Nós criamos uma personalidade aqui humana, diferente da identidade espiritual. Quando a gente desencarnar, nós tomaremos posse, novamente, da nossa identidade espiritual, que é além dessa encarnação presente, as anteriores. Então, o espírito ele pode recuar nessa prova. Ele pode chegar nesse momento antes da confusão e falar assim, olha, eu não acho que agora é o momento correto, não me sinto preparado.
E esse livre-arbítrio é respeitado para que ele possa encarnar mais à frente. E aí o espírito, recuando diante dessa prova, o que ele faz? O que acontece com o corpo físico? Ele não prospera. Porque o corpo físico, sem o espírito, é um pedaço de carne fadado ao apodrecimento. Porque o que anima o corpo é o espírito. E o que faz com que o corpo sirva como um veículo de manifestação é o fluido vital. Quando a gente desencarna, e principalmente quando a gente desencarna pelo nosso prazo de validade, pelo corpo físico tendo sido desgastado, o que acontece é que o corpo físico está perdendo fluido vital. O fluido vital é uma barra de energia que vai se desgastando de acordo com o que nós fazemos da nossa encarnação. Chega um momento em que ele chega ao final. Quando ele chega ao final, o que acontece? Desencarne. Porque excesso fluido vital também já não faz sentido dentro de um planejamento que o espírito fique ali animando aquele corpo, o desencarne acontece. Porque se for necessário para o espírito se manter naquele corpo físico, vai lhe ser dado uma moratória, vai ser lhe dado um acréscimo de fluido vital. Não sendo, vai cessar com desencarne. Agora, se não tem um espírito ali para animar aquele corpo, não tem o fluido vital para fazer com que o veículo de manifestação funcione, a criança vai nascer sem vida, é um natimorto, que é o nome que se dá. Vai nascer sem vida, porque o espírito já recuou. Isso se não acontecer na própria gestação, de fato não prosperar a própria gestação e nem chegar a um evento nascimento de fato. E é importante a gente compreender que os espíritos eles não jogam palavras a esmo. Quando ele diz recuar diante de uma prova, a gente tem que fazer uma menção clara aqui à questão 166 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, a alma que não atingiu ainda a plenitude do progresso, como é que ela faz para progredir? E aí os espíritos respondem, experimentando a prova de uma nova existência. Prova de uma nova existência. Por isso que ele diz recuar diante da prova, porque cada existência corporal é, já de largada, uma prova. E a gente pode recuar diante de uma prova e desejá-la fazer no futuro. Nada impede. Nós não vamos retroceder por isso. O interessante da gente abordar, e observamos isso até mesmo pela literatura subsidiária, que quando a gente se encontra na erraticidade, no período entre uma encarnação e outra, tomando nota das questões espirituais e da necessidade de evoluir, o que a gente faz lá no plano espiritual é um esforço enorme para avançar o mais rápido possível, porque nós desejamos alcançar a felicidade sem mescla, alcançar o estado de pureza espiritual. Para a gente chegar a esse estado, é necessário passar por encarnações no corpo físico. Então, o que a gente faz lá no plano espiritual? Prepara o quanto seja possível uma próxima encarnação, para que a gente logre êxito nessa encarnação e possamos avançar. Aí a gente passa por esse processo todo de concepção, nasce com vida, passa pela primeira infância. Aí quando chega na adolescência ou na vida adulta, a gente começa a falar assim, eu não queria estar encarnado. Quero desencarnar. E quantas vezes nós não observamos as pessoas falando isso? Murmurando, reclamando pelos eventos que lhe foram planejados para a sua encarnação. Vamos supor que nós fôssemos atendidos imediatamente, que a gente sabe que não é assim que funciona, mas só em possibilidade. Quando a gente desencarnar, se a gente olhar e falar assim, eu lembrei o porquê que eu encarnei porque é necessário para evoluir. Não tem como preparar uma outra encarnação para mim, não. É assim que a gente vai fazer. Não era muito melhor a gente aproveitar essa oportunidade agora, por mais difícil que ela seja, para, num esforço interior, promover uma mudança, encarar com obediência e resignação as provas? Sem dúvidas. Porque amanhã, quando a gente desencarnar, nós ficaremos ávidos por uma nova encarnação corporal, prepararemos da melhor maneira possível para tentar lograr êxito e avançar. Então, vamos continuar esse esforço agora. É o que a gente tem nesse presente. É isso que eu tenho agora, na encarnação? Vamos botar as coisas em ordem? É isso que eu tenho agora? Então, vamos lá, vamos trabalhar para tentar fazer da melhor maneira. E segue.
com obediência, com resignação, com esperança e fé. Porque senão a gente vai ficar aqui no plano material contando tempo, as experiências vão passando, e a gente daqui a pouco vai pedir para encarnar de novo. E a misericórdia divina vai fazer o quê? Vai, outra encarnação, tantas quantas sejam necessárias. Estou explicando isso porque, por mais que nós observemos abortos, nas suas variadas motivações, por mais que nós observemos encarnações com mortes prematuras, em regra, o espírito deseja encarnar e passar por uma encarnação do tempo planejado para que ele consiga evoluir. Porque é o único caminho para a gente chegar na pureza espiritual. Enxergando esse objetivo, o planejamento que é traçado sendo da encarnação, a gente fica ávido por encarnar. E aí prossegue aqui a questão 346. O que acontece com o espírito se o corpo escolheu morrer antes de nascer? Desculpa, só para ficar claro. Se o corpo que escolheu morre antes de nascer. E aí a resposta, escolhe um outro. E, gente, é bem simples assim como eles colocaram. A gente aqui no encarnado é que tem essa espécie de liturgia com o corpo físico. A gente tem esse desejo por certos procedimentos e parece que o evento da morte é um procedimento assim. Mas para a gente, em realidade espiritual, o corpo é só um veículo de manifestação. Lembra que os espíritos falaram anteriormente que os laços são fracos? Eu deixei para essa possibilidade aqui agora explicar uma outra oportunidade desses laços se romperem. Porque, em primeiro sentido, os espíritos falaram do espírito recuar diante da prova. Mas nós observamos o exemplo contínuo que tem da encarnação do Sigismundo no Missionários da Luz, uma encarnação, um processo encarnatório mal sucedido por conta dos desregramentos de uma mãe. É lógico que tem toda a influência espiritual, mas a responsabilidade era daquela mãe. Os laços que ligavam o espírito ao feto, por serem enfraquecidos, a conduta da mãe fez com que se rompesse e acontecesse aquele aborto, que eu prefiro chamá-lo de espontâneo, apesar da gente entender que a mãe tinha uma parcela muito grande de responsabilidade. E aí o que acontece com esse espírito? O feto morreu antes da possibilidade do nascimento com vida. Ou ainda que tivesse o nascimento com vida, se ele passou, sei lá, pela fraqueza, debilidade do próprio sistema físico, independente de ser sua responsabilidade ou não, se o corpo acabou padecendo, para o espírito, ele vai escolher um outro corpo, uma outra possibilidade encarnatória, vai planejar essa possibilidade encarnatória. Porque é bem simples assim. A gente aqui tem um apego à matéria e acha assim, meu corpo. Não, para a gente desencarnado, o corpo é só esse pedaço de carne que nos serve de veículo de manifestação. Então ele simplesmente escolhe outro corpo para encarnar. Porque é necessário um corpo. Não importa qual seja esse corpo. Eu preciso planejar um corpo que seja adequado à minha existência, mas assim, se esse não deu, eu vou planejar outro, tudo bem. A gente aqui que tem esses processos mais dolorosos, esse apego à carne e à matéria. E aí vem a letra A dessa questão 346, Kardec aprofunda assim. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aí vem a resposta. São as imperfeições da matéria que, mais frequentemente, ocasionam essas mortes. Uma imperfeição da matéria. Repito, se a mãe não tiver tomado os cuidados necessários para a gestação, pode acontecer até de ter o nascimento com vida, mas por conta desses desvios, o corpo físico não teve a força suficiente, por conta do livre-arbítrio mal utilizado da mãe. Esse corpo não vai padecer? Vai. Vai padecer pela própria constituição física, que é o que geralmente dá causa a essas mortes assim, prematuras, principalmente de recém-nascidos. O que esse espírito vai fazer? O corpo padeceu, vamos planejar a vinda por outro corpo. Questão 347.
Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação no corpo que morre poucos dias depois do seu nascimento? Resposta: o ser não tem consciência da sua existência bastante desenvolvida. A importância da morte é quase nula. É frequentemente, como dissemos, uma prova para os pais. No momento em que há esse processo de nascimento com vida, pelo próprio veículo de manifestação ainda não ter atingido uma maturidade, o espírito que anima esse corpo, ele ainda não consegue desenvolver a exteriorização da sua consciência plenamente. É algo muito pequeno ainda. Então, com poucos dias de encarnação, ele não consegue ter uma dimensão tão grande no corpo físico, nessa ligação, desses processos físicos que estão ocorrendo. E isso faz com que o espírito não aproveite essa experiência, essa possibilidade encarnatória. Porque nós encarnamos com uma quantidade de tempo delimitada, mas mais ou menos longa, para que a gente possa desenvolver experiências aqui no corpo físico e essas experiências serem revertidas em benefícios espirituais. Se ele passou poucos dias, não tem muito proveito para o progresso daquele espírito, aquela encarnação. Agora, para os pais, é uma prova enorme. Eu até estava em dúvida se eu usava o exemplo que eu vou usar aqui, agora nessa questão numa mais à frente, mas eu vou usar logo aqui. Eu estou fazendo como um parâmetro só, uma semelhança, porque ele está falando de poucos dias. Mas eu vou contar, eu vou lembrar um caso que eu sei que vocês conhecem todos, porque teve uma grande repercussão midiática, mas aquele menino João Hélio, quando ele faleceu de forma trágica, naquele assalto ocorrido na Zona Norte, o que nós observamos ali foi uma criança, um crime bárbaro, uma dificuldade enorme, e isso tudo nós podemos abordar com clareza. Agora, e para os pais do João Hélio? Não foi uma prova enorme? Não foi um grande teste? Imagina a dor de perder o filho de uma forma tão trágica, a ponto da mãe falar que só orava por um milagre. Eu não quero nem avançar muito em detalhes, porque não cabe aqui a gente entrar. Eu creio que vocês tenham ciência que os pais frequentavam o CELD, os pais do João Hélio. E depois eles abriram um outro trabalho também voltado à benemerência, ao benefício do próximo. Esses pais não poderiam ter se revoltado? Poderiam. Tinham motivos para isso, que a morte foi revoltante. Eles não poderiam ter caído numa depressão profunda e não ter feito mais nada da vida deles? Poderia. Poderia acontecer isso tudo. Agora, de forma incontestável, foi uma prova para aqueles pais. Se eles foram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, isso não cabe a mim fazer esse juízo de valor. Inclusive, a gente deveria fugir disso, tá? Porque eu sei que nos tempos atuais, os dedinhos coçam para a gente lá na internet fazer juízo de valor de qualquer coisa, mesmo que a gente não tenha conhecimento para falar sobre o assunto. Não cabe a mim fazer esse juízo de valor, se foi exitoso, se não foi exitoso, se eles passaram bem pela prova ou não passaram. Mas é incontestável que aquilo ali foi uma prova. Assim como acontece com uma mãe que depois de poucos dias do encarne de um filho, ele acaba vindo a falecer. É uma prova para testar a obediência, a resignação, para ver como essa enorme dificuldade vai influir na experiência encarnatória com Jesus. Porque a gente não está encarnado aqui para desenvolver questões materiais, não. Nós estamos encarnados aqui para desenvolver o nosso relacionamento com Jesus e com Deus, mediante as dificuldades que só o plano material, principalmente no mundo de expiações e provas, pode nos ofertar. Porque eu posso encarar qualquer problema aqui no plano material com um olhar tão somente material. Agora, na minha experiência, eu só posso falar dela, na minha experiência, aprendi que encarar só do ponto de vista material é infinitamente mais difícil do que ao lado de Jesus. E o próprio disse isso para a gente. Comigo o fardo é leve, o jugo é suave. Se a gente dividir o fardo com Jesus, nesse relacionamento contínuo, que não é só no momento de dor,
Não é só no momento de dor que a gente tem que bater na porta de Jesus, não, tá, gente? É o tempo inteiro se manter em contato com Ele. Se a gente consegue desenvolver um relacionamento com Ele, passa por essas dificuldades com Ele ao lado, fica muito mais fácil. Poderiam os pais desse menino ou os pais de uma criança recém-nascida que faleceu encarar tão somente do ponto de vista material e se revoltar com a vida, entrar num campo de um ceticismo indevido. Agora, isso não ajuda no aprimoramento e na evolução espiritual. É importante a gente compreender esse tipo de situação. Eu acho muito interessante essa abordagem com relação à união do corpo com o espírito. Mas esses detalhes também do desencarne prematuro, é importante a gente tomar nota, porque nós nunca sabemos em nossa existência quando isso acontecerá na nossa família ou na família de alguém próximo, e nós teremos, caso haja a possibilidade, que a gente não tem que ficar fazendo proselitismo não, mas caso tenha a possibilidade de abertura, a gente possa trazer essa informação como uma espécie de consolo. Afinal de contas, Deus é um Deus para vivos, independente se estão encarnados ou desencarnados, todos vivos. Prossegue aqui então a questão 348. O espírito sabe antecipadamente que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? Resposta: algumas vezes ele sabe. Porém, se ele o escolhe por este motivo, significa que está recuando diante de uma prova. Nem sempre o espírito sabe que aquele corpo está destinado ao padecimento. Eu explicitei aqui o exemplo da encarnação contínua, a do Sigismundo lá no Missionários da Luz. Aquele espírito que se encontrava ali em processo de ligação com o feto, ele não sabia se a mãe ia sucumbir ou não diante da tarefa da geração da vida material. Aquele espírito não tinha. Tanto que nós observamos o relato, eu acho até doloroso. Eu sei que para a espiritualidade isso tem uma outra visão, mas a gente aqui encarnado, eu pelo menos enxergo de uma forma dolorosa. Porque se recolhe aquele espírito para que ele passe por todo um trabalho de novo, para que ele possa encarnar. Difícil. E o que acaba ocorrendo é que o espírito não sabe se a mãe vai sucumbir ou não. Não sabendo, ele vai continuar promovendo todos os esforços com aquele objetivo ali, com a motivação em alta. Agora, se o espírito sabe, e algumas vezes sabe, se entrega até essa possibilidade para servir como prova para os pais, por uma questão afetiva e de amor, se ele sabe, mas ele escolheu aquilo ali justamente porque o corpo não vai avançar, aí ele está recuando a prova de uma encarnação. Se ele escolheu com o único objetivo assim, eu vou procurar esse corpo aqui, porque ele não vai durar muito tempo, eu não vou passar muito tempo encarnado. Se essa for a motivação, ele está recuando perante a prova. É a mesma coisa que ele não tivesse abordando a prova de uma nova existência. E, gente, eu falo sobre essa questão assim abertamente, porque quando a gente desencarnar, a gente vai continuar do jeito que a gente é encarnado aqui. Ninguém vai virar santo não, tá? Então, se hoje a gente tem preguiça, lá no plano espiritual a gente também poderá abordar a preguiça. No próprio livro Nosso Lar, eu trago esses exemplos assim que são mais conhecidos, que é para poder fixar na mente. A gente não observa lá no Nosso Lar a irmã que fica procurando Clarence o tempo inteiro procurando benefícios, mas ela mesma se mantém em estado de preguiça. Ela não faz nada para o próximo, mas ela quer todos os benefícios para ela. Se falarem assim para ela, a senhora vai ter que encarnar. Ela vai tentar escolher um corpo que viva menos, que ela quer voltar logo para o plano espiritual para continuar na ociosidade. E isso é até difícil da gente compreender. Porque geralmente o espírito, quando está num estágio que ainda não é o de superioridade, ele olha a felicidade daquele espírito venturoso, ele quer abordar aquela felicidade. Aí, para ele, já é inevitavelmente um sofrimento ver que os outros gozam de uma felicidade que ele ainda não pode alcançar. Por isso que o espírito fica ávido por encarnar. Mas alguns de nós podemos dar vazão a uma preguiça e não querer encarnar. E se pedir para encarnar
ou escolher a encarnação de um corpo que vai viver menos, sabendo disso, sendo essa a intenção e a motivação, é a mesma coisa que ele recuar diante da prova. E não faz sentido. Pelo menos na minha visão, não faz sentido a gente recuar perante a prova da encarnação, porque é justamente esse remédio amargo que fará com que a gente se cure das nossas debilidades e vícios morais. Prossegue aqui a questão 349. Quando uma encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Resposta: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de um tempo para escolher novamente, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Então, qual é a regra? Porque depois eu vou entrar numa outra questão um pouco mais amplificada aqui da pergunta de Kardec. Mas qual é a regra? Se aquela encarnação é perdida, não faz sentido o espírito continuar ali promovendo esforços na encarnação. Então, acaba se cessando a possibilidade encarnatória. E aí a pergunta vai no sentido de, já que cessou aqui, ele imediatamente vai para um outro corpo? Vamos, mais uma vez, voltar no exemplo lá do Missionários. Aquele irmão que a mãe acabou agindo naquele aborto por conta dos seus desvios. Imediatamente aquele espírito saiu da ligação daquele feto para um outro feto, para um outro corpo? Não. Porque, em regra, o processo encarnatório ele prescinde de um planejamento. Agora, se já houve uma determinação anterior, como, por exemplo, olha, você vai ser ligado aqui a esse corpo físico, porque os pais precisam passar por uma prova de uma morte prematura, mas fica tranquilo que depois desse desencarne, a gente já tem na esteira uma outra encarnação para você poder seguir sua caminhada evolutiva. Aí isso é uma determinação anterior, os processos todos já foram ajustados segundo esse planejamento. Então, tudo certo, aí pode ser que imediatamente aconteça. Agora, geralmente é necessário que você faça a escolha de um outro corpo, o planejamento de como vai ser essa encarnação. Nós sabemos que o meio onde nós vivemos influencia muito no nosso processo encarnatório. Então, não é assim simples escolher um outro corpo, entrou e resolveu a parada. Não, você precisa desse planejamento. Tem que ser algo cuidadoso. Agora, o que eu queria trabalhar aqui de uma forma mais amplificada? Quando os espíritos falam de uma encarnação perdida para o espírito, eu quero fazer uma nota rápida aqui, que é a seguinte. Nós observamos esse tipo de abordagem doutrinária na passagem de Jesus da parábola da figueira que secou. Por quê? A figueira simbolizava o povo de Israel. Significava a gente. Se a gente amplificar mais ainda, aquela figueira significaria a nossa vida. Quando Jesus passa, eu sei que não era a época do figo, Jesus sabia que não era a época da figueira promover o fruto, mas ele passa e vê a figueira toda pronta ali, aquela romagem, tudo pronto para dar um fruto. Jesus vai lá, passa a mão, vê que não tem fruto nenhum. O que ele fala? Ninguém mais coma deste fruto desta árvore. E ela vai lá e seca. Por quê? Qual é a representação que a gente observa? Uma das representações que a gente observa nesse símbolo que Jesus nos traz. Primeiro é que nós necessitamos produzir frutos. Não adianta a gente criar um exterior frondoso como aquela figueira e não promovermos frutos. Não adianta. Em segundo ponto, se a árvore ela foi destinada a produzir frutos e nós temos de produzir frutos, se não cumprimos a tarefa de produzir determinados frutos, não faz sentido para a gente continuar plantado naquele lugar. É necessário que aquilo seja secado para que depois nasça em um outro determinado local. Qual é a figura para o espírito? Se eu encarnado já não consigo mais produzir os frutos a qual foram planejados eu produzir, não faz sentido para o espírito continuar encarnado.
E eu sei que isso é muito duro, porque a gente tende a ter um prolongamento da vida material por conta das questões afetivas, mas na visão pura e simples espiritual não faz mais sentido. A vida de verdade não é aqui no plano material. Para que eu vou continuar no corpo físico? É preferível que haja, de fato, a desencarnação, até mesmo para não se agravar débitos, para que você volte, planeje uma outra encarnação, a qual você crie novas possibilidades de produzir os frutos necessários. E é isso que os espíritos falam, abordam aqui, quando a encarnação está perdida para o espírito. Se você não tem mais a possibilidade de produzir os frutos, apesar de toda a romagem, vai tender a secar. Isso que a gente nem entrou também no juízo de valor, que aquela figueira poderia produzir maus frutos. Jesus não fala, conhece a árvore pelo fruto? Se o fruto é doce, a árvore é boa. Se é amargo, a árvore é ruim. Nós somos reconhecidos pela espiritualidade superior, não pela vestimenta física. Então não adianta colocar roupa bonita, assim. Eu até vou lembrar aqui uma situação que aconteceu. Eu, mais jovem, trabalhava em evangelização. Uma menininha falou comigo, tia, é verdade? Então quando a gente sonha, assim, no sono, a gente sai do corpo? Aí sim, então vou parar de usar o meu pijama velho, vou colocar um pijama novo. Porque ela pensou assim, então quando eu sair do corpo, eu vou com a roupa do pijama que eu tô. Não adianta, os espíritos não vão reconhecer a gente por conta do pijama que a gente está no momento do sono. Eles vão reconhecer a gente pelos nossos atributos, pelos frutos a qual nós promovemos, como nós agimos diante das dificuldades da vida. Assim nós seremos reconhecidos. Se a gente não produz mais fruto, não faz sentido. Melhor desencarnar, planejar uma nova encarnação com essa possibilidade. Vamos lá, questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais como voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Resposta. Queres perguntar se, como homem, ele se lamenta da vida que tem? Se desejaria de outra maneira? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não. Ele não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lastimar uma escolha de que não tem consciência. Porém, ele pode achar a carga muito pesada e considerá-la acima de suas forças. É então que recorre ao suicídio. E essa questão aqui ela tem muitas camadas. A primeira camada, os espíritos foram sapientes, como evidente. Nós reclamamos da encarnação que nós temos? Cotidianamente. Nós sempre reclamamos de um ponto ou outro. Quando a dificuldade bate a porta, então a gente faz assim, meu Deus, mas por quê? Logo comigo. Podia ir para o vizinho, que é ruim, o vizinho é sempre ruim. Podia ir para o vizinho, que é ruim, eu aqui, vou na casa espírita, trabalho. Como se Jesus, a perfeição, foi para o madeiro da cruz, infamante, dificultosa, todo calvário sofrido. Eu, um nada, perto dessa grandeza espiritual, vou reclamar benefícios em meu favor? É isso que a gente se esquece, mas a gente se esquece e continua murmurando. Nesse ponto de vista, sim, nós lamentamos. E ele ainda faz uma outra pergunta assim, será que gostaria de uma maneira que fosse de uma maneira diferente? Sim, é lógico, todos nós desejaríamos o quê? Riqueza material, juventude e beleza. Todos nós queremos isso. Todos nós, sem sombra de dúvida. Então a gente tem esse hábito de querer de uma forma diferente. É simples. Agora, com relação à escolha encarnatória, aí a gente não tem como lamentar. Porque nenhum de nós, isso é comum a todos nós, nenhum de nós aqui sabemos qual é exatamente o nosso planejamento encarnatório. A gente só vive as experiências que pela providência divina vão surgindo em nossa vida de acordo com esse planejamento superior feito. Mas nenhum de nós sabemos assim, daqui a 5 anos vai acontecer o fato do desencarne de um familiar meu, isso vai ser uma prova muito grande. Não, a gente não sabe disso. Não sabe. E não é nem que não haja possibilidade. Eu nem quero entrar aqui na teoria da predição, porque senão eu provavelmente já não vou conseguir terminar todas as perguntas. Se eu entrar nesse tema aí, que a gente não vai alcançar o mérito mesmo. Mas, todos nós aqui
temos em comum o fato de não sabermos como é que é o nosso planejamento encarnatório. Não sabemos como isso é feito. Porém, nós vivenciamos esse planejamento e passamos. E nesse aspecto, o espírito não pode se lamentar daquela escolha que ele não lembra ter feito. Uma questão lógica. Não tem como a gente lamentar isso. Porém, há a possibilidade de a gente fazer o quê? Achar que a carga está muito pesada. E aí eu volto para a questão da lamentação de como a vida é. Tem vezes que a gente acha que é pesada. Tem ocasiões que a gente acha que não seremos capazes de suportar. E para que a gente evite a consequência que os espíritos colocaram aqui como máxima, que é o que se sucede, às vezes a gente se deprime tanto com a carga de provas que nós temos, e não deveríamos assim fazer, que a gente começa a abordar a perniciosa ideia do suicídio. Chega nesse limite. Nós observamos hoje o número de suicídios que nós temos no planeta é algo alarmante. É uma pandemia. No mundo inteiro, um número enorme de suicídios nós temos. Principalmente depois da pandemia da Covid. Isso é um sintoma que a gente deveria abordar com carinho. É um tema que a gente pouco discute. Mas por quê? Achamos que a carga de provas está maior do que a nossa força. E não está. Já vou deixar essa boa notícia para vocês. Quando é feito o planejamento divino, ele é feito por um espírito superior. Um espírito superior, ele não vai se comprazer com o mal na sua existência. Isso é uma excelente notícia, porque aí ele não vai colocar uma carga de prova maior do que você seja capaz de suportar. Até porque isso seria contrário à soberania de justiça e bondade de Deus. Deus, por intermédio de seus prepostos no bem, então, nos preparam provas as quais nós somos capazes de tirar 10 em todas elas. Se a gente tira 10 ou não, é um juízo de valor que eu também não quero fazer. Eu posso falar da minha, eu não tiro 10 das minhas provas. Se a média for 7, eu estou ali arrastando, algumas eu entro em recuperação, algumas a nota é bem baixa, aí vou ter que repetir de ano naquela matéria ali. Mas todas as provas que foram trazidas para a minha encarnação, eu tinha capacidade de tirar 10. Se eu não tirei o 10, aí a culpa foi da minha competência mesmo. Às vezes eu me desviei, às vezes eu fiquei relapso, não tive vontade, isso acontece. A gente não pode reclamar nesse sentido, então, porque a responsabilidade está nas nossas mãos. Porém, se a gente criar em nós, no nosso íntimo, uma vazão muito grande à ideia de que a carga probatória está muito alta, pode ter certeza que a depressão vai bater a porta. Porque aí a gente vai entrar numa frequência do coitadismo. Coitado de mim, Deus me manda prova difícil. Coitado de mim, eu não vou conseguir suportar. Gente, isso é uma frequência, uma zona de pensamento que só vai atrair companhias negativas. E quando você vê, você já está lá todo besuntado da lama do fundo do poço. Enquanto espíritos imortais, a abordagem que a gente deveria ter é: eu tenho potenciais, Jesus confia em mim, eu tenho um anjo guardião que é espírito superior ao meu lado para me ajudar, ninguém está sozinho, então vou encarar essa dificuldade aqui, vamos para cima. E essa esperança de amanhã vai ser melhor, e essa motivação em abordar os problemas deve nortear o nosso processo encarnatório. Do contrário, aí a ideia do suicídio vai bater a porta, e eu lamento dizer a vocês, mas é muito duro quando a pessoa entra nessa corrente, se retirar dessa corrente de pensamentos. Nós observamos isso, e muito, nos trabalhos da Casa Espírita. Muitos batem as portas das casas justamente nessa situação. E é um trabalho difícil, porque o concurso espiritual dos perversos também é muito grande. A gente não pode ser ingênuo. Então é bom a gente tirar esses pensamentos, porque hoje parece que é algo pequeno, amanhã pode ser amplificado. Vamos lá, questão 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? E aí, gente, aqui, essa questão
era o mérito do que eu queria alcançar hoje, porque ajuda a gente a entender a união da alma ao corpo. Os espíritos respondem assim: mais ou menos conforme a época, pois ele ainda não está encarnado, porém ligado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a tomar conta do espírito, advertido por ela de que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Essa perturbação vai aumentando até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado está quase de um espírito encarnado, durante o sono do corpo. À medida em que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência. Como o homem, uma vez que entra na vida, essa lembrança, porém, retorna pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Isso aqui é um relato fiel do que vai acontecer nesse procedimento encarnatório, nesse período entre a concepção e o nascimento. Eu sei que eu tenho 4 minutos, eu quero me dedicar tão somente a essa questão, e infelizmente a gente não vai poder abordar as demais até o final. Mas aqui eu preferi que a gente tivesse qualidade nas questões que foram lidas. O que acontece nesse primeiro momento aqui? No primeiro momento, quando ele se liga com a concepção, que o espírito se liga àquele feto, ele já entra nesse estágio de perturbação, que eu fiz questão de antes explicar que ele não se confunde com a perturbação da desencarnação. Tem uma semelhança, mas não se confunde. E essa perturbação é o quê? É a necessidade que o espírito, quando vai encarnar, tem de reduzir a consciência, a lembrança do passado, para que possa servir tão somente a esse processo de concepção ao nascimento com vida, a esse processo de geração da vida corporal. O Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele traz essa ideia. O André Luiz, além das obras primeiras dele, quando ele alcança a evolução em 2 mundos e quando alcança os mecanismos da mediunidade, ele também aborda esses processos no sentido de que a gente tem de ter compreensão que cada célula do nosso corpo possui milhares de bits. Bit é uma unidade de informação, tá? Nós temos bilhões de células no nosso corpo. Cada célula tem milhares de unidades de informação. Por que será que isso ocorre? Porque são inúmeras as nossas experiências anteriores. Nós precisamos de essas unidades de informações todas ali contidas para que aquilo ali fique no subconsciente do corpo físico. No momento em que ele começa a avançar nesse processo do feto sendo gerado, aumentando de proporção, essa perturbação vai aumentando porque as ideias desse espírito têm de ser reduzidas para que não possa acontecer um desfoque, para que não ocorra um desvio ou até mesmo que o medo bata a porta e ele queira recuar. Então, nesse caminho, começa a haver uma redução de ideias, assim como a lembrança do passado também começa a surgir. Depois que ele passa por esse período de perturbação, em que ele fica num estado como o nosso quando dorme e se mantém na primeira parte ali de emancipação da alma, que é o sonho, que a gente fica naquele estado quase de topor mesmo, sem muitas ideias sendo produzidas, sem muita produção de consciência espiritual, ele chega nesse ápice para que ele possa encarnar. Depois que o espírito encarna, conforme o corpo físico vai desenvolvendo seus potenciais, obviamente físicos, para que possam servir de veículo de manifestação para a consciência espiritual, o espírito retoma a ideia do passado. Todos nós, em estágio de emancipação da alma, um estágio de emancipação da alma, claro, mais profundo, teremos possibilidade de abordar questões de lembranças do passado, sim. Elas só não são levadas ao consciente no corpo físico. Mas nós temos essa possibilidade porque isso é um patrimônio que nós temos conosco. Esse patrimônio não se perde. As experiências e o conhecimento que nós tivemos no passado não vai se perder. Então, por mais que esse período de perturbação transitória ocorra na encarnação, depois que encarna, o espírito volta a ter essa lembrança, só não no corpo físico. E é daí que a gente observa até no próprio Livro dos Espíritos a possibilidade das ideias inatas surgirem.
que são as ideias inatas, se não a intuição da lembrança do passado, que é revertida em nosso favor nessa encarnação? Isso só acontece porque a gente consegue resgatar essa lembrança do passado. Agora, graças a Deus, a gente não lembra plenamente do passado no corpo físico. Porque você imagina que eu lembrasse que na encarnação passada eu fui um homicida. E ainda mais, se eu tivesse a lembrança de que o meu companheiro que está ali ao lado, amigo, foi o espírito que eu acabei assassinando. O remorso ia me consumir, eu não ia conseguir avançar. Então, graças à misericórdia divina, a gente não lembra do passado aqui nessa encarnação. Porque aí, nesse reinício, do ponto onde nós paramos, a gente pode tanger coisas novas, nos acharmos dignos da misericórdia divina e do avanço espiritual. Isso auxilia com que a gente consiga promover na nossa existência progresso. Se a gente ficasse com a lembrança do passado, a gente ia ficar preso nesse remorso e estacionaríamos. Gente, eu peço desculpa eu ter passado 1 minuto, tá? A indisciplina. Eu gostaria de deixar um abraço fraterno individual a cada um de vocês, agradecer à casa mais uma vez a possibilidade de estar aqui e desejar um bom sábado a todos. Nós é que agradecemos ao companheiro Mateus por todas as explicações que ele trouxe para nós, muito importantes. Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar da melhor forma possível no nosso lugar. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo. Senhor, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, para que recebamos os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe, e que os benfeitores aqui presentes possam nos inspirar nas reflexões do Evangelho de hoje. Estamos no capítulo que fala: pedi e obtereis. Mas o que pedir, o que obter? Nesse capítulo, Kardec traz para a gente passagens do nosso Mestre Jesus nos falando sobre a prece. A prece como uma ferramenta potente para nos auxiliar na nossa caminhada. Nos itens anteriores, nós vimos as explicações de Kardec sobre as passagens de Jesus, nos dando passo a passo em relação a como usarmos essa ferramenta que é a prece. Então, lá no início, ele fala da qualidade da nossa prece, como nós podemos qualificar, quando ele diz que é preciso que nós entremos no nosso quarto, ou seja, o quarto representando a nossa intimidade, o nosso silêncio interior, a nossa concentração, para que possamos fazer desse momento realmente um momento de conexão com o mais alto. E na sequência, ele vem falar da eficácia da prece, que para que essa prece seja eficaz, é preciso que ela seja feita com humildade, com paciência, com coragem, com resignação. E hoje, Kardec nos ajuda a entender como se dá esse mecanismo da prece, explicando para a gente que essa ferramenta ela ocorre em função do fluido cósmico universal. Assim como os peixes estão mergulhados no oceano, e quando algo vibra na água, a gente vai sentir essa vibração, nós, envolvidos por esse fluido cósmico universal, aquilo que pensamos e impulsionamos com a nossa vontade, vamos lembrar que a vontade é uma potência da nossa alma, como nos diz Leon Denis. Então, quando nós emitimos um pensamento com o impulso da nossa vontade,
esse fluido cósmico universal vai ser o veículo que vai levar esse pensamento a alguém. Então, no início, ele diz: invocar é pedir auxílio, é chamar alguém. Então, nós podemos pedir por nós mesmos, podemos pedir pelos outros, sejam encarnados ou desencarnados. Podemos fazer a prece para agradecer, podemos fazer a prece para louvar, para celebrar o nosso Pai. E aí é fácil da gente pensar nessa ideia, ainda mais nos dias atuais. Hoje, quando a gente precisa se comunicar com alguém, que a gente está precisando ali falar com aquela pessoa, a gente não envia uma mensagem? E nesse momento a gente consegue enxergar qual é o veículo que está levando aquela mensagem? Esse veículo está ali em algum local, mas aqui nós não estamos vendo. Então eu envio uma mensagem para alguém que pode estar lá em outro continente. A mesma coisa acontece com o nosso pensamento. Mas aí os espíritos também, através de Kardec, nos chamam a atenção para alguns detalhes importantes na questão da prece. Ele fala que, em primeiro lugar, se a gente observar, muitos dos nossos sofrimentos poderiam ser desnecessários, porque muitos ainda são escolhas equivocadas que nós fazemos. E se nós lembrássemos de fazer a prece continuamente, esse esforço sincero, muitas escolhas equivocadas poderiam ser evitadas, porque entenderíamos melhor os bons conselhos desses mentores espirituais que nos tutelam nessa encarnação. Agora, para aquelas situações que, de alguma forma, a gente não tem como evitar, como nós vimos aqui no estudo de hoje, situações muitas vezes de expiação, de provas, que na nossa programação reencarnatória até escolhemos passar, mas esquecemos, e quando chegamos aqui, muitas vezes nos encontramos temerários, inseguros diante dessas dores. A nossa tendência é acreditar no imediatismo. Então, muitas vezes fazemos a prece na intenção de que aquele problema ou aquela pessoa se modifique, que aquele problema saia da minha vida. E aí nós vamos lembrar que muitas vezes a prece é para nos ajudar a lembrar, a despertar em nós essa confiança, a nossa capacidade de enfrentamento do problema. O que realmente eu tenho que aprender com aquela situação? Muitas vezes mudar o meu ponto de vista em relação àquele problema que eu estou vivenciando. Então, o problema não vai sair dali naquele momento, enquanto eu não conseguir compreender de fato qual é o aprendizado, qual é a oportunidade de reparação, mesmo que eu não tenha consciência do que aconteceu lá no passado. Mas a prece é esse despertamento da nossa confiança, de confiarmos no Pai, de confiarmos na espiritualidade que está sempre nos ajudando e de confiarmos em nós mesmos, na nossa capacidade de superação diante daquela situação. Então, que nós possamos levar no nosso coração essa lembrança da importância da prece em nossas vidas. Muita paz em nossos corações. E assim, Senhor, ao final do nosso estudo, nós só podemos agradecer por ter nos intuído estarmos aqui nesta manhã, no nosso SEAP, na nossa casa de amor, onde estudamos, Senhor, o Teu Evangelho, onde estudamos as lições que nos foi dada pelos Espíritos queridos, lições que nos fortalecem, que nos equilibram. Então, nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós aqui presente, que abençoe essa casa que nos acolhe, que abençoe todas as tarefas que continuam sendo realizadas e que possamos, Senhor, nós que vamos voltar aos nossos lares, possamos estar acompanhados de nossos anjos de guarda, mantendo dentro de nós esse sentimento de paz que sentimos nesse instante. É em Teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos amorosos que aqui trabalham, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.
Um ótimo sábado para todos. Eu só queria falar uma coisinha bem rapidinha, com muito carinho que eu quero falar com vocês.